Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Seguimos o Evangelho de São Marcos, que nos diz: naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, mais uma vez um evangelho tão curto, mas que tem muitas coisas que pode nos ensinar. Devemos de compreender este milagre que Jesus realizou também naquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Recordemos, ser cego, estar na escuridão é não ter a luz da fé, é não enxergar a partir da fé. E, como podemos recordar ontem, era isso que tratava Jesus com os seus discípulos. Justamente de não ser igual aos fariseus e também igual a Herodes. Mas hoje, vemos Jesus em Betsaida. Interessante que, ao preparar esta homilia, descobri que haviam duas Betsaidas, não somente uma. Uma Betsaida que ficava a oeste, não longe de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro e André, e a outra nordeste, chamada de Betsaida Júlias, perto da embocadura do Jordão, e é aqui que Jesus se encontra. Porque ele está indo a caminho de Jerusalém. Isso escutaremos mais adiante neste mesmo evangelho. Então trazem este cego e pedem que Jesus toque nele. Vemos mais uma vez Jesus realizando aqui milagres. Milagres que começam com gestos, manifestando o seu poder com o seu toque. E isto demonstra o crescimento da fé dos discípulos, como o próprio Evangelho hoje demonstra o crescimento na fé deste mesmo cego. Este homem, primeiro conhecer a Jesus de ouvir falar. Recordemos, Jesus chegou ao conhecimento deste homem, que é levado até ele por ouvir falar de Jesus. Jesus agora pega este homem e vai realizar o milagre com gestos simbólicos, o toque. E como ele faz? Jesus pega o cego pela mão, leva-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou. Então, passemos
pelos gestos que Jesus realiza e que devemos de compreender em nossas vidas à luz da fé. Porque o Jesus, tal como ele estava naquele tempo, hoje não pode mais estar conosco a ponto de cuspir em nossos olhos e nos tocar. Sim, pode nos tocar, mas não da mesma forma que este cego. Não temos a possibilidade de viver a experiência como ele viveu no tempo em que Jesus caminhou por esta terra. Jesus está de corpo e alma no céu, a não ser que ele quisesse realizar este milagre extraordinário, mais do que milagre em nós. Mas, passemos aos gestos. Jesus pega o cego pela mão e o que faz? Leva-o para fora do povoado. Duas coisas interessantes para a nossa vida. O cego não caminha por si só. Hoje, os cegos têm o bastão que pode lhes ajudar no caminho, têm métodos até para se comunicar com a escrita, porém, naquele tempo, não existia isso. Jesus pega o cego pela mão, então o que faz? O ajuda a caminhar. Mas, interessante, o leva para fora do povoado. E é isso que o Senhor quer fazer conosco para realizar um grande e extraordinário milagre na nossa vida, que culmine com a nossa salvação. Nos pegar pela mão. Nós, que somos cegos de nascença, porque não vivemos como nossos primeiros pais, a primeira criação que podemos recordar, meditamos nesses dias com o livro do Gênesis. Nascemos no pecado e por isso nascemos cegos e necessitamos da luz da fé. Jesus quer nos carregar mais para fora do povoado no qual vivemos, na situação na qual nos encontramos, distante das pessoas que tantas vezes também não têm fé. Alguns levaram este homem a Jesus, mas tantos outros no povoado não levaram. Não sabemos quantas pessoas pediram que Jesus o tocasse, mas não foi todo o povoado que o fez. Então devemos de compreender, mais uma vez, repito, que devemos de caminhar com Jesus, deixar que Ele nos guie e que Ele nos tire do local onde estamos acostumados a viver. E isso quer dizer a viver sem a fé, a viver distantes dele. Depois, o que faz Jesus? Nesta intimidade com o cego, cuspiu nos olhos dele. Jesus lhe dá a saliva, que é como se contesse um pouco da alma, recordamos isso também na cura do surdo-mudo. Para um judeu daquela época, a saliva continha um pouco do espírito, da alma. Então demonstra esse espírito santo lançado sobre os olhos deste cego. E assim coloca as mãos sobre ele e pergunta: coloca as mãos, impõe as mãos. O toca verdadeiramente, ainda mais profundamente. Vários gestos que devem de acontecer em nossa vida, meu irmão, minha irmã, e que podem já ter acontecido, mas que nós muitas vezes não compreendemos e não buscamos crescer na vida sobrenatural, na vida da graça. Jesus quer fazer o mesmo conosco, mas para tanto nós devemos de sair da onde estamos acostumados, habituados a estar. Isso não quer dizer fisicamente sempre, mas do cotidiano da nossa vida, para nos encontrarmos com Ele na solidão, na oração, na intimidade. E nós o temos feito. Nós temos permitido que Ele nos faça crescer na fé, nos ajude a enxergar. Temos esta intimidade com Ele, permitimos que Ele ilumine a nossa visão, o nosso modo de enxergar as coisas e a vida à luz do Espírito Santo? Ou não? Ou continuamos, cabeça duras, querendo enxergar as coisas como achamos melhor, com um olhar meramente humano e mundano, e nos esquecemos daquilo que o Senhor nos pede? E nos esquecemos da vida eterna? E a pergunta de Jesus: estás vendo alguma coisa? Este homem não tem um milagre realizado de uma vez. Levanta os olhos e diz: estou vendo homens, mas parece árvores que andam. Isso quer dizer que este homem alguma vez enxergou.
porque senão não saberia o que era uma árvore. Ainda não vê claramente, ainda não enxerga como Deus quer. E o que isso tem a significar para nós? Que a fé não é um golpe de varinha mágica, mas é um caminho a ser percorrido. E que nós devemos de percorrer este caminho e crescer cada vez mais na intimidade e na fé com o Senhor. Quanto mais conhecemos, mais vivemos, mais rezamos, mais temos intimidade e mais convertemos a nossa vida. Os santos nos são um modelo e exemplo. E o temos feito? Ou temos permanecido parados? E então Jesus coloca de novo as mãos e ele passa a enxergar claramente. Agora se realizou plenamente o milagre. E vê tudo com nitidez. É assim que acontece também conosco, irmão e irmã. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais vivemos na oração, na intimidade, mais começamos a enxergar o mundo de forma diferente. Assim como Deus enxerga, assim como Deus quer, e passamos também a mudar a nossa vida para realizar a sua vontade. Caminhamos na fé e não mais numa vida meramente material. Mas o temos permitido? Temos permitido que o Senhor realize esta obra em nós, que só se concretizará com o último suspiro de nossas vidas? Ou queremos permanecer no povoado, sem mudar a nossa vida, sem dar um passo sequer com Jesus e permanecer cego até o final da vida? A escolha é nossa. Deus nos dá a liberdade de fazer a escolha. Encerra o Evangelho dizendo: não entres no povoado. Jesus diz a este homem. Mas como? Ele vai para casa e não entra no povoado. É estranho a tradução. Em uma outra tradução diz: e o enviou para a sua casa, dizendo: vai para a tua casa, e se entrares na aldeia, não o digas a alguém. Não é para ficar dizendo a todos, mas para ir diretamente para a sua casa, para os seus, que provavelmente foram aqueles que intercederam, que estiveram com ele. Casa se simboliza a família, também simboliza aqui a família da fé. Vai para aqueles que são da tua família de fé, para aqueles que estão neste crescimento de fé contigo. E nós também assim temos caminhado com a nossa família na fé, com os irmãos de fé, com aqueles que nos levam para Deus e nos afastam do mundo? Ou queremos viver no povoado, como todos no mundo, vivendo o mundo e os prazeres do mundo e deixando de esforçar de viver a graça de Deus? Passemos ao Salmo que hoje no seu refrão nos diz: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. E diz, neste mesmo salmo, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Esta é a primeira parte que nos questiona: o que eu posso retribuir ao Senhor Deus? Não tenho nada que retribuir, somente oferecer o cálice da minha salvação, o cálice da bênção, o sacrifício de Cristo. E segue o salmo: vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. E vai repetir uma vez mais: nós temos cumprido nossas promessas ao Senhor? O amor que dizemos ter por Ele, temos realmente vivido? Porque o amor também é uma promessa. Passemos à primeira leitura, seguimos meditando e colocando também em questionamento nossas vidas a partir do livro do Gênesis. Seguimos agora para o capítulo 8, de 6 a 13. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto da arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra.
Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Então, o que temos aqui a meditar neste primeiro trecho? Primeiramente, o envio justamente do corvo e da pomba indicam a ansiedade e a esperança dos ocupantes da arca para alcançar a paz, a salvação. E coloca a sabedoria de Noé e a harmonia entre o homem e os animais mais uma vez. E assim, a pomba vem a simbolizar justamente a paz por causa do ramo que traz de oliveira no seu bico, dizendo que acabou aquilo que o Senhor Deus manifestara para a purificação dos homens. E a pomba também toma, mais uma vez, a imagem do Espírito Santo, que é enviado 3 vezes para fora da arca. E um autor, Ruperto de Delfts, vai dizer qual é o símbolo de enviar 3 vezes esta pomba, o Espírito Santo. A primeira simboliza, aliás, as 3 simbolizam os sacramentos que tira o fiel do seu pecado, e a tríplice graça do Espírito Santo. A primeira é a remissão dos pecados, a segunda a distribuição dos dons e a terceira a remuneração na ressurreição dos mortos. Então, aqui vemos o símbolo do Espírito Santo 3 vezes derramado sobre nós e que deve de também realizar esta mesma obra em nossas vidas. E então a primeira vez do Espírito Santo no batismo, a segunda na imposição das mãos do bispo quando somos confirmados na crisma, e a terceira vez pela ressurreição dos mortos, que todos receberemos. E segue o texto. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. E segue ainda o texto concluindo hoje. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. E hoje se encerra o texto de Gênesis. E nesse trecho vemos, com a ordem que Deus dá para o homem sair da arca, que o homem recebe uma nova terra, tanto o homem quanto os animais. Uma terra renovada e jovem, que foi purificada da humanidade pecadora e começa um novo período para ser povoada por Noé e seus descendentes. Mas a água também aqui toma agora novo sentido. Das águas de purificação do dilúvio, através das quais também se salvaram Noé e a arca, a água adquire o símbolo agora de destruição e purificação do mal por uma parte, e meio de salvação e começo de uma nova etapa de vida por outra. O mesmo simbolismo que se encontrará depois no Mar Vermelho e também no batismo, assim fazendo analogia ao dilúvio. E os sacrifícios, como explicar? Devemos de ver que aqui este primeiro sacrifício oferecido a Deus pela humanidade ressurgida do dilúvio. Assim se expressa o reconhecimento de Deus por parte do homem, com aceitação e a complacência divina diante do gesto da humanidade. Nós vemos que o Senhor Deus se agrada e se compromete agora de manter a ordem cósmica da criação, a qual ele fez. E dar a Deus o culto devido, tanto interno como externo, forma parte da obrigação que o homem leva inscrito na sua natureza humana. Então, esta oferta deve de continuar, este sacrifício sendo oferecido.
Não mais de animais, não mais de outras coisas, mas sim o santo sacrifício da missa. O sacrifício de Cristo oferecido ao Pai para a nossa salvação e que nós devemos de participar, oferecendo-nos também a nós mesmos diante do altar do Senhor, ao menos a cada domingo, ao menos. Por fim, a questão, mas padre, se eram dois casais de animais, como Noé sacrificou e ainda restou animais? Isso eu vou deixar tarefa, como dizia algumas vezes na missa. Se alguém prestou bem atenção antes da entrada na arca esses dias que meditamos, já matou o X da questão. Caso não, pegue e volte e leia realmente quantos casais de animais puros foram colocados na arca. E ali se saciará a sua dúvida. Mas encontramos então esta humanidade renovada, onde São Beda vai dizer a arca é a igreja e aqueles que estão dentro da arca, a água é o batismo e os que estão dentro da arca, aqueles que foram purificados pela água do batismo, os que se salvam, os que vivem a vida nova em Cristo. Que possamos assim viver esta nova humanidade que o Senhor nos deu em seu Filho Jesus, para que possamos realmente um dia entrar na glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver cada vez mais a intimidade com seu Filho Jesus Cristo, a estarmos em comunhão e união com Ele, na oração, nos sacramentos, vivendo realmente a profundidade da fé, nos deixando abandonar nas mãos do Espírito Santo, para que, sendo trabalhados pelo mesmo Espírito e caminhando cada vez mais na fé, possamos enxergar com a visão de Deus, com a visão que Ele quer que enxerguemos o mundo e a vida, e assim plenamente transformados por Sua graça, sendo novas criaturas, possamos um dia participar de Sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.